Oi, gente. Estamos estudando o predicado e os verbos que estão dentro desse predicado. Então, esse exercício estava na gramática, que eu coloquei como exercício, e agora eu vou corrigir e explicar. Então, número 1 tinha assim, leia. Aí era para ler essas frases que estava com a imagem, com as ilustrações. E como eu estou corrigindo, coloquei as orações aqui. Então, depois que lermos, vamos sublinhar os verbos, contar as orações e justificar. Então, os golfinhos e as tartarugas marinhas são as grandes atrações da ilha. Então, sublinhe os verbos. Então, vocês vão reconhecer aqui o que é verbo. Então, são, está na primeira oração. Aqui, as baleias francas chegam na primavera. Qual é o verbo? O verbo é chegam. Aqui, a jubarte aparece no arquipélago em agosto. Qual é o verbo? Aparece. E nessa última oração, observamos jacarés, tuiuius, capivaras e pássaros. Qual é o verbo? Esse aqui está um pouquinho mais difícil para o leitor desatento. Olha, o verbo está no início aqui, ó. Está no início da oração. O sujeito aí está bem escondidinho, é aquele que a gente chama de oculto. Então, nós, que não aparece explicitamente, a gente o percebe através dessa desinência aqui do verbo. Nós observamos jacarés, tuiuius, capivaras e pássaros. O verbo está logo no início. Então, depois que sublinha os verbos, conte as orações. Então, gente, lembrando que quando há um verbo é porque ali só há uma oração. Então, tudo isso aqui é uma única oração, certo? Essa resposta, não sei se já está certo eu colocar aqui, é essa resposta do 1, letra B. Uma oração para cada enunciado. Então, vou considerar para cada frase. Para cada enunciado. É porque é o seguinte, quando estamos estudando oração, existe sintaxe, existem os nomes apropriados. Bom, para cada período, deveria ser o certo aqui. As baleias francas chegam na primavera. Também só há uma oração. Aqui só há uma oração, ó, por causa do verbo, e aqui. Então, se só há um verbo, em cada período desse, só há uma oração. Eu vou até trocar o nome aqui, enunciado, pelo nome período, porque o nome período é bem próprio do estudo sintático, para cada período, certo? Agora, justifique essa justificativa. Depois eu vou dedicar mais tempo copiando, esse vídeo é mais para explicar. Olha, então agora, o número 2, porque isso aqui tudo é sobre o 1. O número 2 diz, releia as orações e escreva o sujeito de cada uma delas, classificando-os. Então, o sujeito de cada uma, vamos ver aqui, eu vou pegar outra cor de lápis, acho que é azul. Na primeira aqui, ó, os golfinhos e as tartarugas marinhas são as grandes atrações da ilha. Qual é o sujeito? Para você encontrar o sujeito, você faz uma pergunta que é assim, ó. Quem é que? Então, quem é que são as grandes atrações da ilha? Você faz essa pergunta antes do verbo, né? Antes de visualizar o verbo. Quem é que são as grandes atrações da ilha? E nesse caso, a resposta é os golfinhos e as tartarugas. Então, isso aqui é o sujeito. Então, eu estou extrapolando, não estou estudando só sujeito, não só o predicado, estou também vendo aqui o sujeito com vocês. Nesse segundo período, as baleias francas chegam na primavera. Quem é que chega na primavera? As baleias francas. Então, isso aqui é o sujeito. Aqui, a jubarte aparece no arquipélago em agosto. Você vai perguntar assim, quem é que aparece no arquipélago em agosto? Aí a resposta é a jubarte.
sujeito. Então, no livro, na página que eu coloquei para vocês pelo WhatsApp, tem essa dicasinha que tá aqui. Como é que você faz a pergunta, onde tem assim, de olho na dica. E o último, quem é que observa jacarés, tuiuius, capivaras e pássaros? É um sujeito que não apareceu, que está escondidinho e que nós o descobrimos através da desinência do verbo. Sujeito oculto. Deixe-me ficar aqui um pouquinho na frente. Sujeito oculto. Mas mesmo assim, quem é o oculto? É nós. Certo? Então, o que é que se pede agora? Classificar. Escreva o sujeito de cada um e classifique. Então, as baleias francas, o núcleo, gente, é o que faz a gente classificar. Então, você tem que olhar quem é o núcleo. São as baleias. Francas é o tipo da baleia. Então, o núcleo do sujeito,